Fala pessoal, tudo bem? Diz pra mim, você sabe o que significa cada detalhezinho da tabela nutricional? Bem, hoje você vai aprender tudo sobre essas informações. Chega de comprar mistura láctea achando que é leite condensado. Então, pega o primeiro alimento que tiver na sua frente e vamos ler essa tabela nutricional juntos. Bora? Em 2020, a Anvisa publicou uma nova resolução que altera a forma da tabela nutricional. Esse novo formato tem como objetivo facilitar a compreensão das informações nutricionais presentes nos rótulos, dando maior clareza e auxiliando o consumidor a fazer escolhas alimentares mais conscientes. De acordo com a nova regra, bebidas e alimentos embalados devem trazer o símbolo de uma lupa na parte da frente da embalagem, junto com o selo Alto Em. Pegando esse chocolate como exemplo, vamos lá. Segundo a RDC, para não aparecer a lupinha, o produto deve estar abaixo de 15 gramas de 100 gramas de açúcar adicionado. Então, aqui vemos que passou com folga. Para a gordura, de 6 gramas por 100 gramas de alimento ao todo. E também sobrou. Em compensação, o sódio não excedeu, pois deve ser menor que 600 mg por 100 gramas. No entanto, essa lupinha afeta a compreensão de cada informação da tabela, visto que a maioria dos consumidores só irão focar essas informações. Mas como você vai aprender hoje, isso é muito superficial. Então vamos virar esse rótulo. A princípio, a validade é o principal a se olhar para saber se devemos consumir o produto ou não. Esse L é o lote e alguns produtos têm até a hora da fabricação. A empresa e o local de fabricação é importante saber. Condições de armazenamento. Às vezes o produto estraga e pensamos que é culpa do fabricante, mas pode ser porque não estamos conservando adequadamente. Em alimentos que exigem menor temperatura, como resfriados e congelados, é sempre bom ficar atento. Por exemplo, nesse hambúrguer, vemos todas as informações de validade para a embalagem aberta e fechada, com a validade sendo referente à temperatura de armazenamento. E também tem o jeito de consumir, né? Então eles colocam o jeito de consumir para o cliente saber mesmo como que se faz aquele produto. O SAQ, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, é importante quando o produto vem com alguma inconformidade, seja embalagem aberta ou alguma contaminação. Você tem um número para conversar e pedir reembolso ou outro produto no lugar. Agora vamos para o que interessa. Essas informações são os principais a se olhar. Vamos começar pelos ingredientes. Aqui sabemos a composição do produto em ordem decrescente, ou seja, do ingrediente com maior quantidade para com o menor. Se olharmos para esse chocolate, veremos que o açúcar é o ingrediente mais presente, seguido pela massa de cacau e assim por diante. Isso nos permite identificar cada coisinha e evitar sermos enganados. Essa informação é crucial para comparar produtos e entender por que alguns são mais baratos que outros. Por exemplo, temos 2 molhos ketchup. Um custa isso e o outro custa isso. Será que a diferença é só a marca? Se repararmos, esse primeiro molho tem apenas esses ingredientes na sua composição, enquanto o segundo contém outros ingredientes mais baratos, resultando em um produto de menor qualidade. No meio de tantos concorrentes, o objetivo é verificar se aquele produto atende às suas necessidades, seja elas quais forem. Talvez você quer um produto com menor qualidade mesmo. Saber a composição de um alimento nos permite entender melhor o que estamos consumindo. Ué, e o sigilo das fórmulas? Não deve haver sigilo total, pois é obrigatório ser transparente com o consumidor. Imagina que você tem uma alergia específica a um ingrediente. Através dessa lista, você saberia se tal produto contém essa substância. E também, consumidores preocupados com a saúde podem avaliar para evitar aditivos, conservantes ou outros componentes que preferem não consumir. Com isso, conseguimos saber a composição até de uma bebida como a Coca-Cola. Será que vai rato nela? Se olharmos aqui, vemos todos os ingredientes listados. Mas não é só juntar tudo isso em um balde e vender. A mistura ficaria horrível. Embora os ingredientes sejam divulgados, não é necessário citar as proporções ou os processamentos específicos. As empresas também usam nomes genéricos para descrever os itens. Por exemplo, o extrato de baunilha de Madagascar pode ser listado apenas como extrato de baunilha. Termos como sabores naturais, aromas artificiais, aromatizantes são usados sem especificar a composição exata, mantendo a transparência de maneira geral, mas preservando a receita. Logo embaixo temos os alergênicos, que é o que o próprio nome diz. Bem destacado
para ajudar as pessoas com alergias alimentares a evitar produtos que podem causar reações adversas nelas, o que pode ser mortal. Além deste, tem os que pode conter, que indica a possibilidade de traço de certos alergênicos estarem presentes no produto. Isso acontece principalmente devido à contaminação cruzada durante a fabricação, armazenamento ou transporte. Imagine unidades de recebimento. Lá, irá passar todo tipo de grão e pode ficar resquícios nos equipamentos, levando assim a ter grão de trigo, por exemplo, em produtos que não contenham trigo, igual este caso. Algumas empresas podem destacar isso na própria embalagem. Nesse salgadinho, por exemplo, pode conter traços de glúten, pois o milho passa por máquinas que também processam alimentos com glúten. Essa informação é útil para quem tem certa restrição à substância, mas não é tão grave, e pode comer alimentos com resquícios. Produtos sem glúten tendem a ser mais caros porque são produzidos em instalações específicas, que não entram em contato com trigo ou outros grãos que contêm essa substância. A presença dessa proteína deve ser sempre indicada, independente do tipo de alimento, até mesmo em carnes que, em teoria, não tem por que ter. Isso ocorre porque a contaminação cruzada é uma preocupação real. Grãos podem estar presentes em quantidades mínimas, mas, para as pessoas com alergias severas, até mesmo traços podem causar reações extremamente adversas. Agora podemos ir para ela. A tabela nos dá as informações representadas por duas medidas, a de 100 gramas e a da porção. Neste caso, 25 gramas ou 7 quadradinhos. Já eu falo mais sobre ela. Para as duas medidas, temos o valor energético, expresso em calorias, os carboidratos, açúcares totais. Ué, mas açúcares e carboidratos não são a mesma coisa? Tem uma diferença bem significativa. Todo açúcar é um carboidrato, mas nem todo carboidrato é um açúcar. Só ficou mais confuso. Calma, Zé. Os carboidratos são uma categoria ampla de nutrientes que inclui açúcares, amidos e fibras. Pense neles como uma grande família. Dentro dessa família temos os açúcares, que são os carboidratos mais simples. Eles incluem coisas como glicose, frutose e sacarose, que são rapidamente absorvidos pelo corpo e fornecem energia rápida, conhecidos como mono e disacarídeos. Por outro lado, os outros são tipos mais complexos. Os amidos, encontrados em alimentos como batata, arroz e pão, são compostos por cadeias longas de moléculas de glicose. O corpo precisa quebrar essas cadeias para usar a glicose como energia, o que leva mais tempo do que absorver açúcares simples. Continuando, açúcares adicionados. Qual a diferença dele pro total? Eu não entendi. Hoje você tá difícil. Os açúcares totais incluem todos os açúcares presentes no alimento, divididos em naturais, que são aqueles que já estão presentes nos ingredientes principais, como a frutose e a glicose do cacau, ou a lactose do leite, neste caso. E os açúcares adicionados são aqueles que são acrescentados durante a preparação do alimento, como o próprio nome sugere. O destaque nos adicionados é importante porque eles são frequentemente usados para melhorar o sabor e a textura, mas pode levar a um consumo excessivo de açúcares sem que percebamos. Não preciso nem dizer os perigos dele, né? Além disso, também temos a proteína, as gorduras totais. Aí aqui é como os açúcares. As gorduras são separadas em subcategorias para destacar as que podem causar malefícios à saúde. Isso torna mais fácil visualizar a porcentagem das gorduras prejudiciais. Qual é o problema dessas gorduras? O consumo excessivo de gordura saturada está associado a um aumento de risco de doenças cardiovasculares. Essa divisão é importante para alertar sobre essa gordura, especialmente para pessoas que já tenham doenças relacionadas. Por outro lado, temos as gorduras trans. Embora sejam tecnicamente insaturadas, elas se comportam como a saturada no corpo, encontradas principalmente em alimentos ultraprocessados que usam a margarina hidrogenada. A recomendação é evitá-las completamente, pois não há um nível seguro de consumo. E tirando essas, temos as boas, que são as insaturadas. Aqui, por exemplo, temos 3,1 desse tipo. E para concluir, temos as fibras e o sódio. O motivo dele ser o único mineral obrigatório é novamente relacionado à vigilância de consumi-lo, visto que os processados têm uma quantidade de sal e conservante alta. E ele em excesso causam doenças também como hipertensão, Incluir sódio na tabela ajuda os consumidores a monitorar e tomar decisões alimentares mais informadas. Mas se o produto apresentar quantidades significativas de outro mineral e vitaminas, também será adicionado, como o caso deste produto, em suplementos alimentares também. Explicado todos os macros e até os micronutrientes, nos deparamos com o VD, ou percentual do valor diário.
O objetivo desse termo é ajudar os consumidores a entender quanto uma porção do alimento contribui para o total diário de cada nutriente. Por exemplo, se um alimento tem 22% de VD de açúcares adicionados, isso significa que uma porção fornece 22% da quantidade de açúcares recomendadas para um dia inteiro. Essa referência é usada porque é uma estimativa aproximada das necessidades diárias de energia para um adulto médio, supondo uma ingestão de 2.000 calorias. É óbvio que temos pesos e alturas diferentes, por isso esse valor é uma média. É importante observar que o VD se refere a uma porção, não a 100 gramas, como é descrito aqui embaixo, percentual de valores diários fornecido pela porção. Ou seja, aqui temos cerca de 3 porções. Consumir o chocolate inteiro não seria mais 22%, e sim 3 vezes 22, totalizando 66% do valor diário para açúcares. E sim, é impressionante que um pequeno chocolate possa conter mais da metade da quantidade diária recomendada. Se você somar isso a mais 2 bombons, já passa a taxa do dia e vai ficar devendo para amanhã. Imagino que tem gente já devendo meses, né? Se gostar de um refrigerante ainda, uma latinha dessa aqui tem 74% de açúcares adicionados. 2, você já passa o limite estourando assim e já vai ficar devendo para quase 3 dias. Volta aqui para o chocolate que piora. Olhando a gordura saturada, temos 23%. Multiplicando pelas 3 porções, chegamos a 78% do VD. Antes de continuar, deixe seu gostei para o YouTube te recomendar mais vídeos iguais a esse. E não esqueça de se juntar a nós se inscrevendo no canal, fechou? Como mencionei antes, os nutrientes que mais devemos monitorar são os açúcares, a gordura saturada e o sódio. Para ilustrar uma questão do sódio, posso dar o exemplo desse tradicional salgadinho. Fiquei chocado ao ver a quantidade de sódio. Esse pacotinho de 160 gramas contém impressionante 173% do valor diário recomendado. Isso é quase o dobro do limite diário em uma pequena porção. É difícil entender como isso é permitido, mas está no mercado porque as pessoas compram, muitas vezes sem estar ciente dessa informação. Por isso é tão importante examinar essa tabela. Tinha esquecido disso. Os açúcares adicionados não têm um VD, pois não tem uma definição de limites recomendados. Então, meu querido, comece a olhar cada produtinho que você vai comer, fechou? Isso pode parecer besteira, 1 grama a mais, o que tem? O problema é isso acontecer frequentemente. E para pessoas que têm problemas citados aqui, 1 grama a mais pode ser fatal. Espera aí que não acabou. Tem outro tipo de tabela. Essa aqui, ela é usada em alimentos menores que não caberiam uma tabela grande. Mas não tem segredo também. Em linha, ela me diz o macro, a grama e o VD, o valor diário. E isso aqui para todos, né? Então não tem segredo. Agora você entendeu a importância de olhar para trás. Espero que tenha aprendido tudinho e se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder, beleza? Vou deixar de sugestão esse vídeo, onde informo sobre os perigos de um aditivo presente nos embutidos, e esse outro sobre o uso do termo tipo na indústria, tipo calabresa, por exemplo, tipo Gouda, enfim. Te vejo por lá. Um beijo para você e